Saudações, meus amigos que gostam de caneta tinteiro e, claro, gostam também de manchar os dedos de tinta. Alexandre aqui, deste canal que vos fala, Literatos Canetas, e também da loja online literatoscanetas.com.br. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom, tô bem bom, espero que vocês estejam bom também, tá? E hoje, o vídeo de hoje a gente vai fazer uma review, vou compartilhar com vocês aqui algumas informações, algumas impressões sobre essa tinta aqui, ó, a Pelikan 4001, Pelikan 4001 Dark Green, tá? Verde escuro, tá? Que é uma tinta interessante, tem algumas características interessantes e é uma tinta básica também, uma tinta que vai direto ao ponto, ela te entrega o que ela está prometendo, que é um verde escuro, tá? Essa tinta ela é bastante acessível, fácil de encontrar no mercado nacional, tá? Na Literatos Canetas também tem essa tinta aqui disponível, caso você queira dar uma olhada. E, inclusive tem esses samples aqui, tá? Caso você queira fazer um teste sem ter que comprar a garrafinha inteira. Apesar de que ela tem um valor bem acessível, tá? Então a gente vai falar hoje um pouco sobre esta tinta aqui. Essa tinta aqui, assim como as tintas da Pelikan dessa linha 4001, ela vem nessa garrafinha aqui, ó, uma garrafinha que tem um desenho bem característico, bem reconhecível, tá? E ela tem esse formato aqui porque ela pode tanto ficar em pé, normalmente como se espera, mas ela também pode ficar de lado assim no papel, tá? No papel não, na mesa, é que tem um papel aqui. Ela pode ficar de lado assim na mesa. E ela pode ficar assim de lado exatamente para quando a tinta estiver mais próxima do fim, você conseguir virar ela de lado, ter um pouco mais de profundidade nessa parte aqui, tá? E conseguir encher com maior facilidade a sua caneta tinteiro, tá? Se você já tiver uma caneta tinteiro, com conversor, então uma caneta com pistão e tudo, tá? Ela vem numa caixinha bem simples, tá? Nada de excepcional, tá? Nada chama atenção, uma caixinha simples, de papel mesmo, tá? Deixa aqui, depois eu coloco ela lá dentro. Mas por hoje, tá? Eu vou fazer um teste aqui, eu vou mostrar pra vocês tanto os testes que eu já fiz com ela, tá? E mostrar algumas impressões, como fazer um teste de escrita aqui ao vivo, mas eu vou usar essa minha amostra aqui, tá? Uma amostrazinha de 5 ml. Essa, como é a minha pessoal, ela tá menos da metade aqui, tá? Mas as amostras da loja elas são de 5 ml, então elas vêm até aqui na marcação de 5 ml. Tá ok? Bom, Pelikan 4001 Dark Green, verde escuro. Essa tinta, eu acho que ela é aquela tinta que não te surpreende em relação à cor. Quando você pensa em verde escuro, o que você quer de um verde escuro? Qual é o tom de verde escuro? Tá? Ela te entrega exatamente isso. Tá? Ela é um verde escuro, ela não tem nenhum tipo de característica diferente, tá? A não ser um pouquinho de sheen, mas eu vou falar isso um pouquinho mais na frente. Ela não tem nenhuma característica assim, de uma cor um pouco mais específica ou com a variação de verde que seja reconhecível. Ela é um verde escuro. Aquele verde que você pensa quando você pensa em uma folha, tá? Claro que existem folhas de vários tons de verde, mas quando você pensa no geral, naquele conceito, naquela ideia de um verde que lembra um verde folha, tá? Bom, eu vou falar para vocês primeiramente sobre as características, algumas coisas que eu testei, tá? Usando esse teste aqui, essa folha de teste, tá? Esse papel que eu estou usando para esse teste aqui é o Clairefontaine, tá? Clairefontaine Triomphe, tá? Então eu estou usando esse papel aqui, é um papel de 90 gramas por metro quadrado, tá? Bom, primeiramente aqui na parte que eu passei com suave, tá? Dá pra ver que ela tem uma certa variação quando você pensa lá no comecinho, no canto superior esquerdo, comparando com o canto inferior direito, você vê que na parte de cima, onde eu comecei a rabiscar, tá? Essa parte aqui, ó, eu rabisquei daqui pra cá, tá? Então essa parte aqui ela fica um pouco mais escura e essa aqui um pouco mais clara, tá? Mas não é uma diferença tão perceptível, tão exagerada, tá? Quando eu passei mais uma camada de tinta aqui em cima desse suave, ó, dá pra ver que ela pegou uma cor bastante diferente, ela ficou mais escura, tá? Então se você estiver fazendo alguma coisa que vai ter sobreposição de tinta, você vai realmente ter essa cor, esse tom um pouco mais escuro onde você estiver sobrepondo a tinta, tá? Comentei rapidamente que ela tem um pouquinho de sheen, tá? Então aqui nessa parte aqui, onde eu coloquei uma gotinha de tinta em cima de onde eu já tinha pintado, dá pra ver um leve sheen, um pouco roxo, assim, um pouco púrpura na borda dela,
tá? E também bem pouquinho aqui, né, nessa parte de baixo, onde acumula um pouquinho mais de tinta. Eu considero que essa característica para essa tinta é negligenciável, tá? Você não vai pegar essa tinta pensando em sheen. Nesse caso aqui, por exemplo, eu usei um papel que é propício para ter sheen, tá? Que é um Clairefontaine, tá? Além disso, coloquei bastante tinta, tá? Em um determinado ponto, mas mesmo assim o sheen é muito pouco, tá? Então, assim, essa tinta aqui, se você estiver procurando uma tinta com sheen, não é essa tinta aqui, ok? Bom, nos testes aqui de secagem, tá? Ó, fiz alguns testes de secagem, dá pra ver aqui, tá? E esse teste de secagem eu coloquei aqui, ó, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos e 20 segundos, tá? Lembrando que esses testes aqui na parte onde eu escrevi, tá? Foram feitos com a Pilot Metropolitan, tá? Com uma pena média, tá? Lembrando que a pena média da Metropolitan é um pouco mais fina que penas médias de outras marcas europeias, como por exemplo a Kaweco Sport, tá? Ou como por exemplo, sumiu os exemplos agora, a Diplomat, por exemplo, tá ok? Então assim, ó, 5 segundos manchou bastante, tá? Realmente deu uma manchada boa. Em 10 segundos já bem menorzinho, tá? Em 15 segundos já não teve mancha. Então dá para entender que o tempo de secagem dessa tinta, nessas condições aqui, usando esse papel, usando essa caneta com essa pena, foi de aproximadamente 12, 13 segundos, tá? Isso foi mais ou menos o tempo de secagem dela, tá? Um teste que eu já pensava em fazer e compartilhar com vocês, que eu comecei a fazer de verdade agora, é isso aqui, ó. Nessa parte aqui, onde tem um quadriculado, tá? Basicamente é um quadriculado que eu fiz com a caneta, tá? Em alguns pontos, ó, nessas interseções aqui, tem 4 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nessas interseções, o que eu fiz? Eu coloquei uma gota de tinta, de água, de tinta não, uma gota de água, tá? Deixei por 3 minutos e depois vim secando com papel toalha. Então, eu não arrastei o papel em cima da folha, só vim secando mesmo. Coloquei assim e sequei, tá? Então, eu achei interessante esse resultado aqui, porque a tinta em si, o verde, a cor, ele sumiu, ele dissolveu, ele se perdeu, tá? Porém, ainda dá de ver os locais onde o traço da tinta foi feito, tá? Então, o que isso significa? Suponho que você anotou lá a sua senha da sua conta na Suíça, sua conta secreta na Suíça, e caiu um copo d'água em cima, tá? Você vai perder a tinta, você vai perder a cor, tá? Mas você ainda consegue recuperar o que está escrito, você ainda consegue ler e entender o que estava escrito. Claro, vai ficar um pouquinho mais claro, mas você ainda consegue ler o que está escrito. E isso eu achei um detalhe bastante interessante dessa tinta, tá? Bom, ela não tem um shading tão presente, tá? Mas você consegue perceber o shading se você estiver procurando por isso, se você estiver olhando, você vai ver o shading, tá? É um shade que você não vai ver em caneta esferográfica ou em caneta de ponta de feltro, mas não é um shading tão forte, tão presente como em outras tintas, como por exemplo a Noodler Southwest Sunset, que é aquele laranjado clarinho que realmente dá um shading bem marcado, tá? Bom, aqui, como eu escrevi nessa parte aqui onde tem esses X aqui, como eu escrevi apenas traços, fiz dois traços. Então na parte final do traço é normal que aconteça que ele tenha um pouquinho mais de shading. Então aqui a gente consegue ver um pouquinho mais de shading, tá? Nessa parte aqui, 3 gotinhas de tinta em cima do papel, deixando secar, tá? Nada de especial, apenas ficou bastante escuro, tá? Ficou quase um azul marinho de tão escuro, mas isso aqui é uma coisa que no seu dia a dia eu imagino que você não vai usar, você vai colocar uma gota de tinta no papel e esperar secar, tá? Na caneta, tá? Durante o uso dessa tinta aqui na caneta, um uso agradável, tá? Como eu falei e como vocês sabem, a pena média da Metropolitan, tá? Da Pilot, ela é um pouco mais fina do que outras canetas, tá? Do que outras canetas de tinteiro europeias. Mesmo ela sendo um pouco mais fina, é uma escrita agradável, tá? Não ficou seca, tá? Não é demasiadamente molhada também, então ela escreve de forma agradável, não é uma tinta que vai, digamos assim, te incomodar, tá? Na hora da escrita ali por algum motivo de ser muito seca ou muito molhada, tá? Uma tinta agradável, uma tinta comum, como eu falei logo no começo do vídeo, é uma tinta básica, tá? Agora vamos fazer um sample aqui, tá? Um exemplo de escrita com ela, só pra gente ver ao vivo ela escrevendo aqui, ao vivo entre aspas, né? Que vocês estão vendo na gravação, mas só pra gente ver ela escrevendo aqui,
tá? E dá uma olhada, ver se tem algum detalhe interessante, alguma coisa além daquilo que a gente viu na folha de teste. Ok? Então, vamos lá. Como eu falei, agora eu estou tendendo a testar mais a caneta postada para ver a diferença de percepção. Vamos lá. Ok, bom, então esse aqui é o exemplo de escrita com essa caneta, tá? Agradável, tá? Uma escrita agradável, um verde agradável, tá? Um verde que não tem nada de exótico, nada de muito diferente. Um verde agradável, um verde sólido, tá? Como eu falei, que lembra um verde folha, assim, uma folha, aquela folha verde escura, tá? De forma geral, uma tinta que me agrada, tá? Uma tinta com um custo acessível, tá? Um custo-benefício acessível, tá? Ela também fácil de encontrar no mercado nacional, inclusive na loja da Literatos, tá? E uma tinta no geral interessante de se usar. Não é aquela tinta que você vai usar quando você quiser escrever. Eu imagino, tá? Quando você quiser escrever uma coisa um pouco mais especial, de repente você quer uma tinta um pouco mais diferenciada, com alguma peculiaridade, com alguma característica que te interessa especificamente, tá? Quando você quer escrever uma coisa específica, uma coisa um pouco mais especial. Agora, para escrita no dia a dia, para você escrever o seu journal, para você anotar ideias, para você fazer anotações de livros, para você escrever cartas, para você fazer anotações de trabalho, tá? Eu acho essa uma tinta excelente. Considerando, inclusive, o custo dela, eu acho uma tinta bastante interessante para você fazer aquela escrita que você não tem tanta preocupação com o valor da tinta, tá? Então, assim, você pode escrever com essa tinta à vontade. Ela tem essa garrafinha aqui, ó, de 30 ml, que vai durar um bom tempo. Você vai escrever bastante coisa com a garrafinha de 30 ml. E essas foram as minhas impressões dessa tinta Pelican 4001 Dark Green, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum comentário, dúvida, sugestão, crítica, coloca aqui nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês e responder também, tá? Então, fiquem à vontade. No mais, precisando de alguma coisa, tiver alguma dúvida, podem contar comigo. Um abraço, se cuidem, até a próxima. Escrevam bastante e até mais.